para a maior abordagem, tá, isso daqui não importa tanto. Ministrar e ensinar, versículo 7. Ministrar ou servir é a disposição, capacidade e poder dados por Deus para alguém servir e prestar assistência prática aos membros e aos líderes da igreja, a fim de ajudá-los a cumprir suas responsabilidades com Deus. Ensinar é a disposição, capacidade e poder dados por Deus para o crente examinar e estudar a palavra de Deus e de esclarecer, expor, defender e proclamar suas verdades, de tal maneira que outras pessoas cresçam em graça e em piedade. Amém. Esse aqui fala sobre o culto racional, né? Que o culto racional, ele deve ser, sempre deve ter um culto, o culto sempre deve ser um culto racional, né? A Deus. Seguindo sempre a ordem, seguindo sempre a ordem e a ordem, o pudor. Às vezes nas igrejas a gente vê muita coisa mundana, né? Interessante que esse livro de Romanos fala sobre o culto racional. Você pode ligar lá no livro de Atos, acerca dos dons espirituais. Estou tentando achar aqui, mas devia ter marcado antes. Livro de Atos, acerca dos dons espirituais, é o título, fala sobre o dom de profetizar, que tem que esperar um profeta profetizar para o outro profeta profetizar. Isso simboliza não só um controle que nós temos, né, pelo Espírito Santo de Deus, que mostra que as pessoas têm sim o controle do Espírito Santo de Deus. Se uma pessoa espera para poder profetizar, para o outro profetizar, significa que nós temos esse controle. Mas às vezes a gente vê que, muitas vezes, existe muita euforia momentânea. Eu não vou dizer que é coisa do diabo, porque nem tudo é do diabo, né? Muita gente acha que tudo é coisa do diabo. Infelizmente sim, né? Satanás ele tenta copiar os dons espirituais. Só que ele não consegue copiar, porque a cópia dele é uma cópia do Paraguai, né? Por isso que eu falo que existe profeta do Paraguai. Não é falso profeta que eu chamo de falso profeta do Paraguai, né? Se você quer identificar essas pessoas, é muito simples. Geralmente as pessoas atrapalham o culto, elas criam desordem, euforia, né? Existem alguns dons que a pessoa tem que, quando está no Espírito Santo de Deus, ela roda, né? Então se roda tudo bem, mas sem atrapalhar o culto, sem derrubar a cadeira, sem acertar a mão no pé do ouvido do irmão que está do lado. Não tem necessidade nenhuma disso, né? Se acontecer isso, se você vê alguém fazendo isso, não é de Deus, né? Não vou dizer que é do diabo também, mas pode ser só uma coisa da carne, uma meninice. Também tem os profetas, né? Geralmente os profetas do Paraguai, eles chegam na igreja, né? Um culto cheio de gente. Irmãos, eu tô sentindo que tem alguém doente. Tá, mas quem é? Quando começou a doença? Quantos profissionais essa pessoa já passou? Isso não fala. Então entenda uma coisa, irmãos. Para separar a meninice de algo espiritual é muito simples. Se você quer saber se é um falso profeta ou se não é, um dos indicativos do falso profeta é que a profecia é muito superficial. Uma criança de 9 anos pode fazer uma profecia melhor do que um falso profeta. Geralmente o falso profeta chega e fala que a pessoa está passando por uma grande tribulação, está doente, só que não dá mais exemplos, não dá detalhes disso. Deus ele revela o profundo, o oculto e o escondido. Então, você toma cuidado, porque existe pessoas, infelizmente, existe esse tipo de pessoa. Às vezes as pessoas até, esses falsos profetas, eles ficam rodeando, sondando à sua volta, colhendo informações para chegar na igreja e fazer esse tipo de cena, né? Já vi muito disso por aí afora. Então, você toma cuidado, né? Sempre medita na profecia, analisa a profecia e não fica com medo de... muita gente acha que isso é falta de fé, mas o livro de Atos fala que não é falta de fé, não tem nada a ver isso. O próprio livro de Atos fala que a gente tem que testar os espíritos para saber se é de Deus ou se não é. Infelizmente, tem muita meninice no meio disso, muita carne no meio disso. Geralmente, o falso profeta ele vem com uma profecia muito superficial, né, como eu disse, né?
E se é de Deus, a pessoa vai dizer algo que só você sabe, né? Você não contou para ninguém, só você sabe isso, não tem como ninguém mais saber. Então é isso. Fique com Deus, Pai do Senhor.